Olá! Hoje a gente tem um material fascinante pela frente. Vamos mergulhar na história de um clã de vampiros que foi basicamente de santo a demônio, o Salubre. As fontes que a gente analisou são cheias de contradições, sabe? Pintam um retrato de uma linhagem quase extinta que é, ao mesmo tempo, reverenciada e amaldiçoada. Exato. Então, a nossa missão aqui é tentar desvendar essa dualidade. Como um clã conhecido por poderes de cura, por uma busca por iluminação, acaba sendo caçado até quase o extermínio. E difamado como ladrões de almas, né? Exato. A questão que vai guiar a gente é, por trás da propaganda, por trás das lendas, quem realmente era um Salubre? E essa é a grande pergunta, porque a história deles é o exemplo perfeito de como a narrativa é sempre escrita pelos vencedores. Com certeza. Quase tudo que se sabe sobre o Salubre hoje foi filtrado pela propaganda dos maiores inimigos deles, o clã Tremere. É como tentar ver um reflexo num espelho quebrado. Certo, então. Vamos começar a juntar os cacos. E o ponto de partida tem que ser a figura do fundador deles, o antediluviano Saulute. Uma figura super enigmática. A história mais difundida, quase um mito, diz que Caim, o primeiro vampiro, viu em Saulute, quando ele era mortal, uma lembrança do irmão Abel. Talvez uma pureza, uma curiosidade. Uma inocência, né? Isso. E por isso Caim o abraçou. O transformou em um dos seus descendentes diretos. O que é fascinante aqui é que existe uma contranarrativa, muito mais cínica. E se o Saulote não fosse nada ingênuo? Ah, Essa outra interpretação sugere que ele era um manipulador brilhante, que ele percebeu a culpa de Caim e explorou isso para conseguir imortalidade. Segundo essa visão, a rapidez com que ele se adaptou à condição de monstro foi, no mínimo, suspeita. mas essa versão não só conveniente demais, tipo uma propaganda retroativa para justificar o que os Tremere fariam depois? Sem dúvida. É a desculpa perfeita. Ele sempre foi mal. Exato. Por isso é tão difícil separar os fatos. Mas, de qualquer forma, o que é inegável é que Saulote não ficou parado. Ele se tornou um peregrino. As fontes dizem que ele viajou para o Oriente, passou séculos com os vampiros de lá. Os chamados Kindred of the East. E ele voltou dessa jornada, diferente, e com uma característica bem visível. Um terceiro olho na testa. E esse terceiro olho é o centro de outra polêmica. Era um símbolo de iluminação. Um dom que reconhecia a capacidade dele de ver o futuro, o mundo espiritual. Ou era uma marca, uma maldição, que mostrava para todo mundo que ele era uma aberração. Exato. Um dos apelidos dele, o Mentiroso do Leste, vem daí. Só que ninguém sabe dizer qual foi a grande mentira que ele contou. E as viagens não pararam por aí. Ele também foi para a África, onde as fontes dizem que ele criou outra linhagem, os Inculo. E se a reputação dos Salubris já é ambígua, a dos Inculo não é. Eles são conhecidos explicitamente como comedores de almas. O que joga uma sombra ainda maior sobre o criador deles. Com certeza. Certo, mas vamos focar na Europa, onde os Salubri viveram a sua era de ouro. Durante séculos, eles fizeram parte dos clãs superiores, a aristocracia dos vampiros. De monstros que se afastavam cada vez mais da humanidade, eles eram vistos como a ponte, sabe? O elo com a fé, com a moralidade. E o pilar dessa filosofia era um conceito chamado Golconda. E isso é central para entender o Salubre. Certo. Golconda é, em essência, um estado místico de iluminação. A teoria é que um vampiro que alcança isso poderia superar a maldição de Caim. Superar a fome por sangue e o medo do fogo, do sol. E, principalmente, dominar a besta interior. Aquele impulso assassino que define a existência de um vampiro. Para eles, era o objetivo final. Alcançar Golconda significava uma purificação completa. Era se tornar um ser imortal em paz, não mais um escravo dos próprios instintos. E aqui está a virada genial da propaganda Tremere. Eles pegaram o maior ato de virtude do Salubre e transformaram na prova definitiva da monstruosidade deles. A pergunta que eles plantaram na mente dos outros clãs foi: o que é um vampiro sem suas fraquezas?
Não é um santo. É o predador perfeito. Um tubarão sem medo do sol, sem a fome constante para distraí-lo, um monstro que poderia andar entre os humanos durante o dia, caçando com impunidade total. Eles transformaram a busca pela salvação em uma corrida armamentista. Essa complexidade toda, de regras, filosofias, objetivos ocultos, me lembra muito a dedicação que a gente vê em outros universos complexos. Exige um tipo de mente que gosta de desvendar sistemas, né? É verdade. Isso me lembra a dedicação necessária para mergulhar de cabeça no universo de RPG, com todos os seus códigos e sistemas. É uma ótima analogia. Quem gosta de RPG geralmente é uma pessoa mais criativa, inteligente e muito envolvida com leitura. É um perfil que exige foco e disciplina para entender todas as nuances e possibilidades. E esse perfil combina muito com estudar para concursos e provas, inclusive vestibular, concurso público, concurso militar, OAB e residência médica. Se você é estudante e quer se preparar de verdade, entra agora em medicoub.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil, com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. E falando em disciplina e códigos, isso nos leva diretamente a outra face do Salubre, muito menos conhecida, a casta dos guerreiros. Exato. Nem todo salubri era um curandeiro pacifista. Para se organizar, o clã era dividido em castas. A mais famosa era a dos curandeiros, que usavam o poder do sangue, uma disciplina totalmente única chamada Obeya. Obeya era o poder de curar. Eles podiam curar feridas em mortais e até em outros vampiros, o que era considerado quase impossível. Certo. Os rumores mais fantásticos diziam que mestres de Obeya podiam até trazer um mortal de volta da morte ou, o milagre mais cobiçado de todos, tornar um vampiro mortal de novo. Espera. Então é aqui que fica realmente interessante. A crítica a Obeya não era sobre o poder em si, mas sobre a vítima. Exatamente. Havia um custo terrível para receber essa cura. Precisamente. Essa foi a arma que os Tremere usaram. A acusação sombria era que, para receber o dom de Obeya, a pessoa perdia um pedaço da sua alma para o salubri. Nossa! Não era uma diableria, aquele ato violento de consumir a alma de outro vampiro de uma vez. Era um processo lento. A cada cura, o salubre tomava mais um pedaço até que a alma da pessoa fosse totalmente consumida e ela se tornasse uma casca vazia. Isso mostra um lado deles que não é só passivo, então. O que me faz pensar como eles se defendiam de ameaças mais diretas. E aí a gente entra na casta dos guerreiros, liderada por Samiel. Outra cria direta de Saulots, essa casta era a força marcial do clã. Samiel era conhecido pelo temperamento forte e foi treinado numa era antiga pelos grandes reis filósofos do clã Bruja. Isso quando eles ainda eram a elite intelectual, não os rebeldes que se tornariam depois. E eles tiveram um momento de glória, né? Não foram eles que lutaram contra os Baali? Sim, e foi uma realização monumental. Os Baali são uma linhagem de vampiros tão depravada, tão ligada a forças infernais, que conseguiram unir quase todos os outros clãs contra eles. Certo. E os guerreiros salubres estiveram na vanguarda dessa guerra. Foram cruciais para caçar os Baali e quase os levaram à extinção. Mas a história deles também termina em tragédia. Samiel foi traído. E as fontes sugerem que a traição pode ter vindo de dentro do próprio clã. Um tema de conflito interno que parece perseguir o salubre. E essa vulnerabilidade interna preparou o palco para o golpe final. Sim. No século XI, o recém-formado clã de magos que tinham roubado a imortalidade, os Tremere, descobriram a localização de Saulote. Ele estava em torpor. Aquele sono profundo que os vampiros mais antigos precisam para sobreviver. Isso. E Tremere e seu círculo íntimo caíram sobre o antediluviano adormecido. E eles o diablerizaram, que é o crime supremo entre os vampiros, consumir a alma e o sangue de um ancião para roubar seu poder. Mas a cena que descrevem é bizarra. Saulote não ofereceu resistência. Pelo contrário. Como assim? As fontes dizem que momentos antes de seu corpo virar cinzas, ele sorriu e seu terceiro olho se abriu.
O que aconteceu com Tremere naquele instante é um mistério. Há quem diga que ele acendeu, que virou algo mais. Outros sussurram que ele também desenvolveu um terceiro olho que ele mantém escondido. E tem a teoria mais assustadora. A de que Salute permitiu que acontecesse, que ele infectou Tremere com a própria consciência e passou a viver dentro do assassino. O que transformaria o ato fundador do clã Tremere na sua maior fraqueza. Seu líder seria só uma marionete. E depois disso, os Tremere precisavam de uma justificativa. Exato. Aí começou a campanha de difamação implacável. Pegaram velhos rumores, amplificaram e pintaram todo o clã Salubre como monstros que precisavam ser exterminados. Uma purga justificada por uma campanha de marketing. Mas e os aliados do Salubre? Ninguém os defendeu? E essa é a parte mais brutal da história. A queda deles foi uma cascata de traições. Os Ventru, o clã da Ordem, que eram aliados históricos, simplesmente fizeram as contas. Um cálculo frio de poder. Viram os tremer com sua magia e acharam que eram aliados mais fortes. O Salubre, com sua filosofia pacifista, parecia uma relíquia. E os outros? Mesma lógica. Os Capadociãos, os estudiosos da morte, foram basicamente subornados com conhecimento oculto. E os Bruja? Essa foi talvez a traição mais amarga. Os ancestrais deles treinaram Samiel, mas os Bruja daquela época já eram só rebeldes raivosos e não mais filósofos. Trair o Salubre foi só mais um ato contra o establishment. Então eles foram completamente isolados? Pior que isso. A campanha dos Tremere foi tão boa que eles espalharam os rumores até entre os mortais. O Salubre, pelo código deles, só podiam se alimentar de vítimas que consentiam. Quando seus rebanhos mortais começaram a temê-los, eles não tinham mais de quem se alimentar. Foi um cerco completo. Com uma perseguição tão sistemática, a pergunta é inevitável. O clã foi completamente exterminado? É o que a maioria acredita. Mas existe a lenda dos 7. Diz a história que apenas 7 Salubre da caça dos curandeiros sobreviveram. Só 7? E eles mantêm uma tradição sombria. Quando um deles decide criar um novo membro, ele ensina tudo ao aprendiz e, no final, se deixa ser destruído por ele. Assim, o poder se concentra e o número 7 permanece constante. Uma linhagem se mantendo viva através de parricídio. Mas então, em tempos mais recentes, algo muda. Guerreiros Salubre começam a reaparecer. E num lugar totalmente inesperado. Nas fileiras do Sabá. Exatamente. A seita violenta anarquista. E, de repente, esses guerreiros aparecem lá. São mais de 7. Todos com um fervor quase fanático para destruir os Tremere. De onde eles vieram, por que só agora? Ninguém sabe. E para adicionar mais uma camada de mistério, as fontes mencionam a existência de uma terceira casta secreta do Salubre, sobre a qual não se sabe absolutamente nada. Então, no fim das contas, o que tudo isso significa? A gente volta ao dilema inicial. Os Salubre eram o clã favorito de Caim, mártires e curandeiros traídos por um mundo cínico. Ou toda essa fachada de pureza e iluminação era só o disfarce para uma manipulação muito mais antiga e profunda. E a gente retorna a um ponto central. A história é escrita pelos vencedores. Os Tremere venceram e a propaganda deles definiu a imagem do Salubre por quase um milênio. As fontes são claras. Confiar num Tremere é tão arriscado quanto confiar no Salubre. Para deixar um último pensamento para reflexão. Uma das fontes especula algo realmente provocador. E se Salute não era uma figura messiânica, nem um simples monstro, mas algo diferente? Tipo o quê? Algo como Lúcifer libertado. E se ele se deixou ser consumido não como um sacrifício, mas como um movimento final num jogo de xadrez de milênios para assumir o controle do clã mais poderoso, por dentro, e através deles manipular toda a sociedade vampírica? A pergunta que fica no ar é: e se a maior mentira de Salute não foi algo que ele disse, mas o fato de que ele nunca